Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. E hoje nós vamos fazer uma apresentação de um livro do escritor do Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. O nome do livro é O Contrato Social, coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. Então nós vamos começar a discorrer sobre o livro e vamos terminar no próximo vídeo. O que esse importante livro do Jean-Jacques Rousseau fala para nós? Contrato social. Bom, ele vai falar principalmente que para você conhecer, né? Então, pegando inclusive aquela frase muito conhecida, para você conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. Ele fala que quanto mais poder existe numa pessoa que está governando, seja ela um monarca, seja ela uma pessoa um governador, seja ele uma pessoa inferior, desde que ela tenha poder, ela é capaz de muitas coisas ruins. Ela é capaz de ser um tirano, de ser um déspota, tá? Então ele fala muito sobre essa questão do poder como sendo algo muito negativo, algo que faz com que as pessoas mudem o seu caráter e se transformem em tiranos, em déspotas, e faz com que o ciclo de opressão, o ciclo de pobreza, de injustiça, de coisas que são erradas, né, moralmente falando, com que esse ciclo perpetue. Então, segundo Jean-Jacques Rousseau, seria muito importante que existisse um governo que fosse mais honesto, né? Que fosse menos voltado para o poder, menos voltado para o ganho, que fosse um governo menos soberano, mas que pudesse ser um governo mais a favor do povo. Esse tipo de governo, segundo ele, seria o ideal, porque o povo e uma sociedade só vão para frente quando você pensa no coletivo, quando você pensa em resolver os problemas de uma maneira geral, não em ser simplesmente um governador que está ali para ganhar o seu salário no final do mês, para ter o seu poder em mãos e para causar opressão e causar discórdia, causar maiores problemas para o povo de maneira geral. Então, segundo Jean-Jacques Rousseau, seria importante que não deveria existir, então, a soberania, né, popular, nem por parte do povo, nem por parte do Estado, que deveria existir, sim, um comedimento, uma atitude comedida, uma atitude que não fosse nem para lá, nem para tanto e nem para menos, né, que existisse uma soberania, então, que fosse média, né, que pudesse atender aos anseios da população, mas não se vangloriar com isso, não se transformar num poder absoluto com isso, tanto que ele é totalmente contra o absolutismo, que é uma forma de governo muito comum na época dele, do iluminismo, né? O governo absolutista. Ele é totalmente contra esse tipo de governo, né? Porque, segundo ele, esse tipo de governo só traz opressão e só traz, então, essa divisão de classes. É o que a gente vê, inclusive, na nossa sociedade. Nós precisamos voltar lá para a época do Rousseau para nós entendermos o que acontece. Naquela época, isso era comum. Hoje, é mais comum ainda. E, segundo ele, existem várias formas de governo. Existe a democracia, a aristocracia e a monarquia, né? Ele deixa bem claro essas três formas de governo. E, segundo ele, não existe uma forma ideal, então, de governo. Então, a forma ideal seria aquela que se preocupa com os anseios da população, sem ter a sua vontade e a sua soberania muito enaltecidas. Precisa não ter, então, esse anseio pelo poder, esse anseio pela soberania, esse anseio pela vontade. A vontade tem que ser sempre uma coisa equilibrada, juntamente com a soberania. Então, segundo ele, é só assim que nós vamos construir um Estado verdadeiramente democrático, verdadeiramente voltado para os anseios do povo, principalmente, né? A democracia, ela seria a forma de governo que está mais voltada para os interesses do povo, ao contrário da oligarquia, da aristocracia e da monarquia, que está mais voltada para o governo do monarca. Esse tipo de governo, segundo o Jean-Jacques Rousseau, seria mais opressivo, seria um governo mais voltado para os anseios do Estado e não para os anseios da população. Então, no caso aqui, ele deixa muito claro que para que nós possamos ter uma justiça social, que nós possamos ter uma situação de desenvolvimento político, de desenvolvimento econômico e social, é preciso que haja um governo equilibrado, né? Um governo que possa realmente se voltar para os interesses do povo. E ele realmente coloca que cada um desses governos, tanto a democracia como a aristocracia, quanto a monarquia, tem problemas. Então, o que é preciso ser feito? É preciso você não transformar esses governos numa forma muito, muito absolutista e autoritária, principalmente, porque, segundo ele, o grande problema dos governos, principalmente os monárquicos, né, a monarquia, a aristocracia, é a questão do absolutismo.
o governo ser voltado para si próprio e não ser voltado para a população. A monarquia nada mais é do que isso, né? É aquele governo que está a favor muitas vezes, dos seus interesses. Não que ele não esteja governando e transformando e tornando o mundo, às vezes, um mundo mais justo, mas às vezes o estilo dele governar é mais déspota, é mais tirânico. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de governo, do governo absolutista, monárquico, porque ele corrompe muito mais o cidadão. Ele transforma a sociedade num mundo muito mais corrupto, né? No mundo onde não existe a honestidade, principalmente, né? Ele fala muito sobre a questão da corrupção, inclusive é dele aquela famosa frase que fala o seguinte, que o homem nasce bom, é o meio em que ele vive que o corrompe. Então, ele fala que é importante a gente não ter, então, uma atitude que seja autoritária. Nós precisamos ter uma atitude que seja mais voltada para os interesses da população, uma atitude mais voltada para a justiça social, para o governo reto e voltado para os interesses, como eu falei, da população, do povo, né? O povo, a voz do povo é a voz de Deus, como já diria aquela velha frase, né? Aquele velho ditado. A voz do povo é a voz de Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir, segundo ele, é necessário que os governantes aprendam a ouvir o povo, aprendam a estar de acordo, estar prestando atenção naquilo que o povo anseia, porque somente quando você está ajudando a transformar a sociedade através de um bom governo, através de um governo que escuta a sua população, é que nós vamos ter uma sociedade que vá para frente. A sociedade só vai para frente quando você se importa com ela, quando você faz a sua parte, quando você transforma através de suas atitudes honestas, atitudes voltadas para o bem-estar da população. Então é isso que ele deixa muito claro nesse livro. E nós vamos continuar a discorrer no próximo vídeo mais sobre esse importante tema, que é o contrato social. Que, segundo ele, esse contrato social é importante porque ele já vem com o contrato social, ele já vem com as suas diretrizes, ele já vem com a sua pauta, ele já vem com o seu status quo, né? Então, nós não podemos modificar isso de uma maneira errada, corrompendo a população e usurpando do poder, tornando o poder um poder usurpador, um poder tirânico, mas que nós possamos transformar esse contrato social num contrato onde exista a justiça social, onde exista uma vontade equilibrada, a soberania equilibrada, para que o bem-estar do povo, principalmente, possa ser manifestado na sociedade. Então, esse contrato social é importante nós termos essa consciência, que ele só pode trazer o bem-estar verdadeiramente para a sociedade quando for pautada pela justiça social, pela honestidade e pelo bem-estar de todos. Então, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência a esse importante livro. Espero que todos estejam gostando, tenham gostado dessa explanação de hoje. E no próximo, nós vamos, então, continuar a falar, então, sobre esse importante livro do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, o livro O Contrato Social. Esse livro aqui é da editora La Fonte. Ele tem vários outros livros também dessa mesma editora, como, por exemplo, Discurso sobre as Ciências e as Artes, Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, Júlia ou a Nova Heloísa, O Contrato Social, Emílio ou da Educação, Confissões, Devaneios de um Caminhante Solitário. Espero que todos então tenham gostado, fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.